Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho fundo no manual oficial do método Bola Cantada. A ideia é entender de verdade o que está por trás dessa plataforma de apostas esportivas, qual é a filosofia deles, quais são as regras e, claro, como o modelo de negócio funciona. Vamos lá! E para entender bem o método, vamos seguir o caminho que o próprio manual propõe. Primeiro, a gente vai falar da mentalidade de investidor. Depois, vamos para a regra de ouro de gestão deles. Em seguida, a gente entende as ferramentas usadas para dominar a máquina e, por fim, como tudo isso se conecta no modelo de negócio que eles criaram. Bom, vamos começar pelo começo, pelo alicerce de tudo. A primeira coisa que o manual tenta fazer é provocar uma mudança bem radical na maneira como o usuário enxerga o que está fazendo. E essa mudança toda gira em torno dessa pergunta aí. O que a pessoa está fazendo é uma aposta por diversão ou é um investimento sério, calculado? A plataforma deixa bem claro que a filosofia deles está toda na segunda opção. E aqui a gente vê uma distinção que eles fazem questão de deixar muito, mas muito clara. De um lado, o que eles chamam de apostador. Sabe, aquela pessoa que se guia pela emoção, pela torcida. Do outro lado, o investidor. E esse é descrito como alguém que opera com frieza, que analisa dados, gráficos e, o ponto principal, segue os alertas de uma inteligência artificial. A proposta é essa: abandonar o palpite e confiar totalmente no sistema. Essa citação do manual resume perfeitamente a promessa que eles fazem. A ideia é que, se você conseguir tirar a emoção da jogada e seguir o método com disciplina, o sucesso financeiro se torna uma consequência, quase que inevitável, uma questão puramente matemática. Certo, agora vamos para a parte mais prática dessa disciplina toda. Se a mentalidade é a base e a regra de ouro é o que sustenta tudo, pelo menos segundo o que diz o manual. E essa regra tem nome: gestão de banca. O manual chega a tratar isso como algo sagrado, criado com um objetivo bem específico: proteger o capital do usuário, evitar aquelas perdas gigantes que podem zerar a conta de uma vez só. E método para fazer isso é bem direto ao ponto, sem rodeios. A instrução é: pegue o valor total que você tem disponível para as operações, divida esse valor por 50. O resultado dessa conta vira sua medida padrão para cada entrada, o que eles chamam de unidade ou stake. Então, o ponto crucial é esse. Se você divide por 50, significa que cada unidade vai ser sempre exatamente 2% do seu capital total. A ordem é clara: nunca, jamais apostar mais do que isso em uma única vez. Não importa se a confiança no alerta é total. É uma regra matemática, bem rígida. E por que ser tão rígido assim? Bom, o manual justifica essa disciplina toda com base na confiança que eles têm nos resultados de longo prazo da inteligência artificial deles. Eles chegam a citar uma taxa de acerto histórica de quase 80%. A ideia é que, mesmo que aconteçam algumas perdas no caminho, a matemática, no fim das contas, vai ser positiva para quem seguir essa gestão de 2% à risca. Ok? Mentalidade ajustada, gestão de banca definida. Qual é o próximo passo? Entender a ferramenta principal. Vamos ver como a plataforma pega os dados dos jogos e transforma isso em oportunidades. O coração da plataforma, como eles mesmos descrevem, é o scanner ao vivo, e ele é apresentado não como um simples placar de jogo, mas como um radar de pressão. A função dele é mostrar qual time está dominando o outro em tempo real, sem se importar com o nome ou a camisa dos times. E para ler esse radar, o foco vai para duas métricas principais. Primeiro, o APPM, que significa ataques perigosos por minuto, e serve para medir a intensidade do ataque. E segundo, o gráfico de pressão, que é um jeito visual de entender quem está com o controle do jogo nos últimos minutos. Esse gráfico aqui ilustra muito bem a ideia do APPM. O manual explica que um valor acima de 1.0, como a gente vê aqui no time da casa, essa barra azul, é um sinal muito forte. Um sinal de que um gol ou um escanteio está muito perto de acontecer. É basicamente um número que aponta para uma oportunidade que pode estar surgindo. E com base nesses dados, o sistema dispara alertas para dois mercados principais. Na chamada fábrica de gols, o alerta é o over 0.5 HT, que indica uma chance alta de sair pelo menos um gol no primeiro tempo. Já na mina de cantos, o alerta canto limite aparece quando um time que está perdendo começa a pressionar muito, sabe? Em busca do empate. E essa pressão toda acaba gerando mais chances de escanteio. Para fechar, vamos dar uma olhada na última parte do manual. É aqui que o foco sai um pouco da técnica de aposta e vai para uma outra área, como o sistema se promove e, de quebra, cria uma fonte de renda extra para os próprios usuários. É aqui que entra o programa de afiliados deles, o Indique e Ganhe. O manual apresenta isso como uma maneira de fazer a assinatura sair de graça,
e até mesmo de gerar uma grana extra todo mês. E o funcionamento é bem simples. É um ciclo. O usuário recebe um link exclusivo, compartilha com os amigos e quando alguém usa esse link para assinar, uma comissão é paga. Mas o grande atrativo, o que eles mais destacam, é que esse pagamento é recorrente. E essa frase aqui, tirada do manual, mostra bem o apelo. A promessa de que, enquanto a pessoa que você indicou continuar com a assinatura ativa, aquela comissão vira uma espécie de renda passiva, caindo na conta todo mês. Mas claro, existem regras, e uma das mais importantes é que as comissões só são pagas se a assinatura de quem indicou também estiver ativa. Isso acaba criando um incentivo bem forte para que os usuários continuem sendo cliente pagante, né? Afinal, é a condição para continuar recebendo pelas indicações. E tudo isso nos traz essa pergunta final. Depois de analisar o que o próprio manual da plataforma diz, como a gente pode definir o sistema? Seria uma ferramenta de investimento puramente baseada em dados, focada em análise fria, ou seria um sistema bem engenhoso, com um motor de marketing embutido, onde os próprios usuários se tornam os divulgadores em troca de comissões que podem inclusive pagar a própria assinatura? A resposta talvez fique em algum lugar no meio do caminho.